aqui, Senhor, nós te convidamos, Senhor, para entrar nas nossas vidas, Pai. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Pai. Visita, Senhor, cada coração nessa manhã, Pai. Que possamos depositar diante de Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todos os nossos sonhos, desejos e planos, Senhor. Possamos descansar na Tua presença nessa manhã, Pai. E contemplar, Senhor, o que Tu tens feito por nós, Pai. O que Tu tens feito na vida de cada irmão aqui, Pai. E nessa manhã queremos Te louvar, Senhor, e dizer que Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E nós Te adoramos e Te exaltamos e glorificamos o Teu nome. Aleluia. Diga, não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a se comparar. A esperança viva. Tua presença.
pode aplaudir o nome do Senhor nessa manhã? Ele está aqui entre nós. Diga. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Aqui neste lugar, a presença dele é real. Aleluia, glória e vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar glória e Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem, Senhor. Vem iluminar, encher este lugar. É o nosso desejo, Deus. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por ti, Senhor. Sermos inundados por sua glória, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Só a ti toda honra e toda glória e todo louvor, Pai, eternamente. Vamos dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que a nossa vida seja para ele, que as nossas ações sejam para ele, para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele seja reconhecido em todas as nações. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
e te exaltamos, porque só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno de receber o nosso louvor, Senhor, a nossa gratidão, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo que Tu tens feito na vida dos nossos irmãos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu tens olhado para a vida de cada um deles aqui, Senhor, e tem contemplado, Senhor. Obrigado porque Tu tens contemplado a oração dos Teus servos nesse lugar, Pai. E nós declaramos, Senhor, que esse lugar, Senhor, é Teu, Pai. É do Senhor. E toda alma que entrar aqui, Senhor, vai ouvir, Senhor, falar do Deus verdadeiro, Senhor. Do Deus único, Senhor. Do Deus, Senhor, que é exaltado sobre tudo e sobre todos, Pai. E nós Te adoramos e Te exaltamos nessa manhã, Senhor. E glorificamos o Teu nome. Amém. Amém. A igreja pode ser nossa. É uma alegria hoje também agora dar boas-vindas para você também que está em casa, como já dei boas-vindas a toda a igreja. É uma alegria estarmos aqui. Não sei se vocês já perceberam, mas hoje nós fomos dirigidos nos louvores com os nossos irmãos de Brasília e tem alguns irmãos conosco. E eu queria agora dar a oportunidade para o nosso irmão Márcio, nosso irmão Jorge Bonacosta, é a mesma coisa, né? Ele vai vir aqui à frente. Ele é o nosso irmão querido que veio à frente da comitiva de Brasília para nos visitar. E nós vamos dar agora a oportunidade também para ele dar as boas-vindas em nome da Igreja de Brasília e também apresentar os irmãos que estiveram conosco durante toda essa semana. Márcio, olha. Tamo junto, Jorge é chamado o grande anjo dos missionários da Igreja Missionária de Brasília. Isso é pesado, hein? Está sempre atento a todas as necessidades dos campos missionários. Tem trabalhado com o pastor Hilário lá desde o início, conheço ele desde o ano de 2003, trabalhamos muito junto. Cuidou de mim quando eu estava em Perinópolis com a Luciana e com minhas filhas. Está cuidando da gente agora aqui também. E nas horas vagas ele também é presbítero da igreja, né? Nas horas vagas, que na maioria das vezes ele é motorista, ele é comprador, ele está sempre pronto para servir, né? E é servo, né? É isso, na verdade, é servo. Tem a palavra agora. Precisa do microfone aqui? Não precisa. Fique à vontade para apresentar os demais. E eu queria chamar a Amanda, me ajudar aqui rapidinho, Amanda, por favor. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui. Eu estava pensando, agora o pastor estava comentando, e a gente nós, servos de Deus, precisamos constantemente estar olhando para aquilo que Deus faz em nossas vidas. E agora há pouco eu estava ali, se eu chorar é porque eu tenho um problema retém muito líquido, então em vez de conta, estava pensando que um dia foi chegado aqui e entregue a chave dessa igreja. A igreja estava fechada. E quando a gente olha daqui para vocês, esse povo reunido aqui, isso não pode ser nada mais do que a mão de Deus. A gente precisa olhar para isso, queridos. A gente precisa olhar porque a gente não pode esquecer das maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Eu costumo dizer que só o fato de nós abrirmos os nossos olhos e levantarmos a nossa cama já é um milagre. Quando eu próprio conheço pessoas que hoje não puderam se levantar de suas camas. Precisa de alguém para ajudar a tomar banho, tomar café, fazer tudo em cima de uma cama. Não que eles não mereçam, ou mereça mais ou mereça menos. Mas a vida que nós temos, nós precisamos agradecer a Deus constantemente. É um prazer estar aqui, como o pastor falou, eu sou o presbítero Jorge da Igreja de Brasília. O pastor pediu para que eu estivesse aqui, ele está lá em Joinville, terminando de resolver algumas coisas em relação à congregação, e nos acompanha um grupo bom. Vou começar por quem vocês já conhecem, Francinaldo. Aquela bênção ali. Está conosco, trouxe ele. Está emprestado. Ou isso, né?
Vem cá, o Francinaldo, mas não está emprestado para a igreja de Brasília, porque ele também não é daqui. Aqui ele é lá dos indígenas, ele vai para lá, Né, Francinaldo? Em nome de Jesus. A Flávia está lá com a minha filha, eu não sei se a Flávia está com a minha filha ou minha filha está com a Flávia, mas estão juntos lá. A filha está com a Flávia. Então, não sei se ou inverso, né? Porque as duas estão lá aproveitando o tempo lá. Queria chamar também a minha amada esposa, por favor, vem aqui, ela é quase do meu tamanho. O nome dela é Edinalva, ela que tem me acompanhado aí durante esses ministérios, essas nossas idas e vindas por tantos lugares. E também está os filhos, né? Renan, Alexandra, Jonathan. Por favor, venham até aqui. Inclusive o Jonathan faz aniversário terça-feira. Quem quiser trazer os presentinhos, lá, fica à vontade, né? E também a Dona Lina. Vem cá, Lina. Vem cá, você vai ter vergonha agora. Vem aqui mostrar esse seu cabelo louro poderoso. Natural. Desde criancinha, né? Já nasceu assim. Pessoal, esse é o grupo que veio de Brasília. Nós não viemos aqui espionar ninguém, não é essa a intenção. Mas a intenção é sempre olhar e trazer palavras de apoio. Mas quando nós chegamos aqui e vemos isso, a gente é que sai mudado. Porque é uma maravilha ver essa igreja do jeito que está. Eu não vou nem falar da parte da obra, né? Porque estava alguém lembrando de manhã, não me lembro quem foi que falou, que aqui, foi a esposa foi a Luciana, que falou que era um banheiro, aí não era chão batido, e olha hoje como é que isso está, né? E obra é assim mesmo, mas se está fazendo é porque Deus tem dado condição, é porque Deus tem orientado. E a nossa vinda aqui é para conhecer os irmãos, até porque já está marcado o dia e a hora que nós vamos estar todos lá naquele grande dia lá. Amém, irmão? Amém. Então nós vamos estar todos juntos, é um prazer conhecer os irmãos. Eu quero agradecer muito a oportunidade que o pastor e a igreja de Brasília nos deu de poder estar aqui neste momento junto com vocês. Um pouco de frio, mas é muito bom que a gente fica mais juntinho, né? Então, antes de pedir os irmãos para sentarem, voltar para sentar, eu vou deixar uma palavra com os irmãos. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. E nós aqui que estamos aqui, que viemos, nós não podemos deixar de fazer uma coisa. Nós vamos estender as nossas mãos para esse povo e vamos abençoá-los em nome de Jesus. Vamos ficar de pé aqui para receber essa base. Senhor, em nome de Jesus, Tu está aqui. Teu Santo Espírito está neste lugar, Senhor. Nós podemos contemplar, Senhor Deus, a Tua presença aqui, Senhor. Quando nós olhamos para tudo isso, Senhor, nós só podemos nos maravilhar. Ó Deus, e na autoridade do nome de Jesus, o Teu Filho amado, que derramou o Teu sangue por cada um de nós e por muitos que ainda vão passar por essas portas. É neste nome maravilhoso, neste nome que está acima de todo nome, nós abençoamos a vida de cada irmão aqui, cada família representada aqui em nome de Jesus. Abençoamos até aqueles familiares que não estão aqui, Senhor, que por algum motivo estão afastados de Ti, que não Te conhecem, Senhor Deus, não querem caminhar contigo, mas nessa hora, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre eles, que Tu os alcances, Senhor, para que eles possam caminhar com seus familiares, Senhor, diante de Ti, em nome de Jesus. Nós abençoamos este lugar, Senhor, que todas as pessoas que passarem por essas portas recebam a Tua poderosa palavra, que o Teu Santo Espírito fale aos corações delas, que haja conversão, Senhor, em nome de Jesus. Que as pessoas, Senhor Deus, ao sentar nestas cadeiras, nesses bancos, Senhor, e escutarem a Tua palavra, Senhor Deus,
elas sejam transformadas pelo poder que há no teu evangelho, Senhor. Que todas as pessoas que estiverem atrás desse púlpito, Senhor, ao abrirem as suas bocas, falem de ti com intrepidez, com autoridade, com ousadia, em nome de Jesus, seja quem for, Senhor. Que ao abrir a tua palavra neste lugar, ela transborde os corações que escutaram. Abençoamos essas obras, Senhor. Tu sabe o que tu colocaste no coração do teu servo. E que, Senhor Deus, tu dê a condição necessária para terminar. E para, Senhor Deus, como diz a tua palavra, fazer muito mais daquilo que eles pensam, planejam, esperam. Em nome de Jesus, Senhor. Que essa igreja seja uma bênção neste lugar. Que a tua palavra seja proclamada, Senhor Deus, intensamente nesse lugar. Que esses grupos que são reunidos em lares, Senhor Deus, venham dar frutos cada dia, a cada reunião. E que os lares, Senhor Deus, que estão abrindo as suas portas para, Senhor Deus, os irmãos se reúnem, sejam sempre abençoados, Senhor. Sejam sempre guardados por Ti. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus, o maligno contra essas vidas, em nome de Jesus. Oh Deus, nós abençoamos essa igreja. Não por nós mesmos, mas na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Você pode sentar. Peço os irmãos também que possam sentar. Eu só queria, não poderia deixar. Eu pedi você, se você pode abrir a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 28, os 3 últimos versículos, todos encontraram. É um texto extremamente conhecido. Todos encontraram? Amém. Diz a minha e a sua Bíblia. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Perdão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa palavra eu deixo para vocês, irmãos, porque é a palavra que tem que ser vivida todos os dias por todas as igrejas. As pessoas estão lá, fora, aguardando que eu e que você e todas as igrejas preguem a palavra, ensine a palavra, ensine aquilo que nós aprendemos todos os dias, que os pastores, os líderes, professores de escola dominical vêm atrás desses púlpitos, abrem esta palavra e nos ensina. Eles estão esperando essa palavra. Nós precisamos. Não pare, igreja. Não esqueça. Se hoje eu e você estamos aqui, é que pessoas não esqueceram desta palavra e pregaram para a gente. E é uma continuidade. Eu tenho certeza e tenho visto isso que vocês têm feito, mas nunca esqueça. A palavra que eu deixo para vocês, em nome da Igreja de Brasília, é que vocês não desistam, não parem. E eu vou dizer isso só por um motivo, porque as últimas palavras de Jesus foi que eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco. Pode ter a provação, as lutas, as dificuldades que for. Ele está conosco. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Antes do Jorge, somos agradecidos aos irmãos. Antes de Jorge sentar, eu quero que os irmãos venham aqui de novo, que a Amanda tem uma lembrancinha da igreja. Linda, vai ganhar um presente. Vem cá, Linda. E a Tânia já se levantou ali para tirar foto. E também o nosso irmão Rafa vai entregar. Aqui é um resumo de quem somos hoje
e de quem pretendemos ser amanhã, para que vocês possam ajudar a gente nesses propósitos aqui, nessas orações. E pode distribuir, Amanda, pode distribuir a lembrancinha, recebam singela lembrança e levem no coração esta igreja. A Tânia lá já está ali, a Amanda entra aí na foto também, para a Tânia registrar. Deu para todo mundo? Obrigado. Fica aqui na foto também. Dá o seu jeito aí. Ei, não, Rafa é o pastor de adoração da igreja. É ou não é, igreja? Sim, amém. Oi, Tânia. Vamos ficar de pé, vamos louvar de novo? gratos, Senhor, por tudo que já foi apresentado, Deus, ao teu altar nessa manhã, nesse local, Senhor. Somos gratos a Deus pelas pessoas que se dispuseram a deixar
o aconchego do seu lar, para estar aqui, Senhor, para louvar o Senhor como o Senhor merece. Amém. Agora, Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, do Teu servo Francinaldo, que trará, Senhor, ao nosso coração aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, Amém. através da Sua palavra, Senhor. Pedimos pelo Teu servo, Senhor, que ele esteja escondido atrás da Tua cruz, para que o que ele fale, Deus, não venha de si, mas para do Teu trono para nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Graças e paz a todos os irmãos. Amém. É bom estar em casa, coisa boa. Que alegria poder encontrar todos os irmãos, dessa vez com menos tempo. Da outra vez foram 2 anos de saudade, dessa vez foram 4 meses. Deus é bom e providenciou esse encontro. Muito bom poder estar com vocês aqui, queridos, poder revê-los, podermos estreitar ainda mais a nossa comunhão do Senhor Jesus. Vamos à meditação da palavra nessa manhã, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Carta que o Senhor Jesus em visão orienta João a escrever e enviar à igreja em uma cidade chamada Éfeso. E assim diz o Senhor em visão a João: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, neste mês, na série de mensagens sobre o DNA da Igreja de Cristo, e estamos aqui hoje para mais uma reflexão dentro desse tema. Como nós lemos aqui, uma carta endereçada a uma igreja, a igreja de Éfeso, onde Jesus está expondo a sua visão sobre uma das 7 igrejas da Ásia, Temos aí até o capítulo 3 ainda outras cartas direcionadas a outras igrejas. Basicamente em quase todas elas nós temos elogios, nós temos algumas acusações do Senhor, de coisas que a igreja não está fazendo muito bem, com exceção da igreja de Filadélfia, e contendo o pior cenário, tendo a igreja de Laodiceia. Mas hoje nós vamos meditar apenas na carta que o Senhor orientou João a escrever à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja muito conhecida nos textos bíblicos. Ela não aparece só aqui, diferente da igreja de Sardes, diferente da igreja de Esmirna, que é citada aqui. Éfeso é uma cidade muito importante dessa região, aquela região Ásia-Macedônia, e é uma igreja que a gente ouve falar dela desde o livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo passa por essa cidade lá na sua terceira viagem missionária. Você vai ver isso lá em Atos 19. Chega lá, ele encontra um pequeno grupo de discípulos em número de 12. 2 a mais que tinha aqui,
Vão pegando aí, quem tem ouvidos e quem tem entendimento, ouça, né? Um pequeno grupo de discípulos, em número de 12, que haviam sido orientados ali por Apolo, né? Apolo é levado junto com Priscila e Áquila para ter um momento mais de instrução e de orientação com o batismo no Espírito Santo e tudo mais. E Paulo então fica ali por alguns anos, né, ensinando e doutrinando aquela igreja. De maneira que ele frequenta a sinagoga, ele prega o evangelho naquela importante cidade que era um centro religioso, um centro pagão, né, conhecido ali por ser a cidade da deusa, do templo da deusa Diana, né, deusa grega. Porém nós vamos vendo no relato bíblico que, apesar de toda a idolatria daquele lugar e toda a dificuldade de se pregar em uma cidade grande, quem tem ouvidos ouça, apesar de toda a dificuldade de pregar em uma cidade grande, começando com um número pequeno de 12, né, o texto vai nos dizer lá em Atos 19, versículo 20, por exemplo, que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, independente da força de alguns judeus exorcistas ambulantes, independente da idolatria daquele pagão daquele lugar, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente naquela cidade. Glória a Deus. Demorou algum tempo, ao vista de alguns, né? Anos levou para que isso fosse acontecendo, mas a palavra prevalecia. E não é um verbo qualquer. Como professor de português, o texto não está dizendo só que a palavra era pregada. Se prevalece é porque existe uma batalha, existe uma luta, existe uma oposição, existem obstáculos. Mas o texto diz que a palavra do Senhor prevalecia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Anos depois, já no capítulo 20, nós temos o relato, Paulo continua fazendo suas viagens missionárias e dando apoio na igreja que estava sendo plantada em Éfeso. E em Atos 20 nós temos ali as palavras de despedida de Paulo sobre a sua instrução à igreja daquela cidade. Ele está numa cidade chamada Mileto, manda chamar a liderança para conversar com a liderança. E em linhas gerais, Paulo se despede dizendo: olha, eu ensinei tudo o que eu tinha para ensinar do conselho do Senhor. Tudo que eu sabia, tudo que eu tinha, eu compartilhei com vocês. Agora, zelem pelo rebanho de Deus. Né? Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele diz: estou limpo do sangue de todos, no versículo 26 do capítulo 20. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aí ele chama esses líderes à responsabilidade. Agora, pastorear, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E aí vem uma profecia tenebrosa. Eu sei que depois da minha partida, entre vocês penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiem, lembrando-se de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Porém, encomendo-os ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo, ao deixar a última orientação para aquela igreja, porque daqui para frente ele começa toda a sua saga até Roma, e a gente conhece o final da história do apóstolo Paulo, ele acaba sendo martirizado ali, não regressa mais a essa cidade, ele deixa uma profecia perigosa. Dentre os próprios líderes da igreja, os presbíteros da igreja, se levantariam falsos mestres. O perigo não viria nem de fora necessariamente, começaria dentro da própria igreja. Por isso ele chama a liderança, chama a responsabilidade, exorta eles, que eles se lembrem que tudo foi ensinado e digam: vigiem, né? Não desistam. Porém, o que acontece? Durante a sua viagem, Paulo escreve uma carta a essa igreja. Se você lembra, existe uma carta, um livro na sua Bíblia chamado Efésios. E é uma carta que muita gente gosta, principalmente a galerinha da teologia, ama a carta de Paulo aos Efésios. Tem muita doutrina sobre quem é Jesus, sobre quem é Cristo, a sua obra, né? a essência do Senhor. Tem muita coisa aqui sobre a doutrina da salvação, a gente sabe versículos decorados dessa carta. Mas tem um detalhe aqui que eu gostaria de chamar a atenção, por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios 3, versículo 14. Paulo está preso nesse momento em Roma, já estamos falando de um outro período mais para frente, depois daquela profecia. Ele está preso, muito provavelmente, em Roma nesse momento. De lá ele escreve essa carta aos Efésios, ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 14: por esta causa
Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Até aqui. Quando Paulo, anos depois, escreve a essa igreja, ele relembra exatamente: vocês precisam estar cheios de Cristo. Não é à toa que essa carta, esse livro bíblico é um livro extremamente cristocêntrico. Capítulo 1, versículo 13 até do versículo 3 ao 14, daria aqui anos de série de pregação. O pastor Luciano poderia montar aqui anos de série de pregações em 11 versículos sobre quem é Jesus. E não é à toa, a carta começa exaltando exatamente a obra do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Mas aqui está, Paulo diz: eu oro por vocês o tempo todo, de joelhos, pela vida de vocês, preso em Roma, para que Cristo habite no coração de vocês, para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor, que excede todo entendimento, o amor de Cristo. Não se desviem disso. Aí a gente volta para o início da mensagem. Aí a gente viu que isso parece não ter acontecido muito bem, porque a gente viu lá em Apocalipse que alguma coisa não estava batendo com isso aqui. Anos depois, mais um tempo depois, Paulo vai escrever a Timóteo, né, o seu filho na fé, né, seu discípulo, que ele constituiu como pastor de quem? De Éfeso. Lembra da profecia de Atos 20? Que os discípulos próprios, presbíteros e a liderança estavam trazendo doutrina errada para a igreja? Aconteceu. E quem foi resolver o problema? Timóteo. Então, quando você lê 1 e 2 Timóteo, lembre-se sempre desse contexto. O pobre de Timóteo, um jovem pastor, estava resolvendo um problema na igreja, problemas doutrinários. Por isso que quando você lê, ele diz: olhe, tome cuidado com muito falar, o falatório inútil de muitas pessoas que estão por aí. Persevere na doutrina, não saia dela, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, cuide de você. É o mesmo conselho que Paulo tinha dado aos presbíteros lá em Atos 20. Vigiem, cuidem de você, para que você possa fazer bem também ao seu rebanho, né? Mesma coisa. Então 1 Timóteo está sempre assim. Mas quando nós chegamos então, voltando para o texto que nós lemos, nós vamos ver que essa igreja, ela tem muitos elogios. É a primeira igreja a quem uma carta é escrita dessa lista das 7, e o Senhor começa tecendo aqui algumas considerações sobre essa igreja. Volte lá a Apocalipse 2 e você vai perceber comigo que o Senhor vai dizer sobre essa igreja. Tem uma lista aqui grande de muitas coisas boas, de muitas virtudes da igreja de Éfeso. A começar, veja aí comigo, versículo 2, o Senhor diz que conhece as obras, conhece tanto o labor, o esforço, o trabalho, a dedicação dessa igreja. O texto diz que o Senhor Jesus conhece a perseverança, e diz isso tanto no 2 como no 3, ele reconhece que essa é uma igreja perseverante, ou seja, não era fácil ser igreja no século I, não era fácil ser igreja nos dias da igreja primitiva, como nós estamos vendo aqui. Nós sabemos da oposição do Império Romano, nós sabemos da oposição dos judeus naquela época, não era fácil perseverar, mas essa é uma igreja reconhecida pela sua firmeza, pela sua perseverança. O texto segue: vocês não podem suportar homens maus, vocês provaram até aqueles que se declaravam apóstolos e acharam eles mentirosos. Uma igreja que zela pela doutrina, uma igreja teológica, que estuda a palavra a fundo. Olha que boa virtude. O texto diz: vocês puseram a provas, acharam eles mentirosos e suportaram provas por causa do meu nome, verso 3, e não deixaram esmorecer. Ainda no versículo 6, tendes a teu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, um grupo ligado ao paganismo em práticas, e muito provavelmente ligado a práticas imorais também em suas celebrações, em seus rituais. Então vocês desaprovam essas coisas, como eu também desaprovo. Então aparentemente é uma lista muito grande de coisas e boas virtudes que nós louvamos nas nossas igrejas de hoje em dia. Nós louvamos muitas dessas coisas.
Foi falado aqui, desde que a gente chegou e antes da gente chegar aqui, né, o primeiro desafio, o primeiro fruto, né, o pastor Luciano tem dito isso esses dias, o primeiro fruto desse lugar é não desistir, é perseverar. Se você persevera, você já está colhendo fruto e glorificando a Deus. E essa é uma igreja reconhecida pela sua perseverança. Nós exaltamos muito hoje em dia a virtude das igrejas que têm zelado pela boa palavra, pelo ensino, pela pregação, igrejas que têm zelado pela boa teologia, né? Os reformados aí tem tido uma onda de muita gente caminhando para o lado de teologia reformada, né? Buscando conhecimento, buscando aprender mais, se aprofundar na palavra de Deus, e isso é maravilhoso, é legítimo. Não é só para Timóteo porque é o pastor da igreja. A gente vê o Pedro dizendo isso aos cristãos, né? Olha, vocês não se deixem levar por todo o vento de doutrina. Não se deixem levar por aqueles insubordinados que pegam a palavra de Deus e deturpam. Mesmo que a palavra tenha coisas difíceis de entender, como faz o apóstolo Paulo, ainda assim cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 3, do versículo 14 até o 18. Então é para toda a igreja a dedicação à palavra. Nós precisamos disso. Não podemos abrir mão disso. Porém, verso 4, tem uma acusação aqui. E uma acusação que não pode ser negligenciada. Uma acusação que não é simplesmente, é uma ranhura. Faltou terminar de pintar aqui o pedaço da viga, né? Pintou tudo, faltou só aquele pedacinho, um detalhe. Não. Preste bem atenção nas palavras desse texto. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O texto não diz, eu tenho só um detalhe que vocês não estão muito bem. O texto não está dizendo, tem só uma coisinha que vocês precisam melhorar. O texto não está dizendo, tem só algo que vocês esfriaram. O texto diz, vocês abandonaram o primeiro amor. E aí, não, mas tudo bem, né? Não é a igreja de Laodiceia que só tem coisa ruim, que só teve, né, falhas e defeitos ali apontados naquela igreja. Não é também, né, tanto assim. Olha quantas listas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 coisas boas e tem uma coisa que o Senhor está acusando. Então a igreja de Éfeso não é tão ruim, né? A gente está aqui, está tudo muito bem. A gente sabe que a igreja não é perfeita, que a gente tem as nossas falhas, mas veja quanta coisa boa está acontecendo. Parece fazer sentido na nossa cabeça. Mas, volta no versículo 1, que eu pulei. Não porque não é necessário, mas porque agora vai fazer sentido você entender o que está sendo dito no versículo 4. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você quer entender isso aqui no verso 20 anterior? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem está dizendo isso é aquele que anda no meio da igreja e que tem autoridade sobre ela. E normalmente ter algo em sua mão direita, na linguagem bíblica, significa símbolo de autoridade e soberania. Então, se o Senhor tem a sua igreja em sua mão direita, e como ele diz no primeiro versículo, aquele que anda no meio da sua igreja, quando ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, isso é algo que nós devemos ter em muita consideração e preocupação. Muita consideração e preocupação. Lembra-te, pois, de onde caíste. O Senhor começa então a trazer exortações à igreja. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa cidade, muito provavelmente, contam os historiadores, ela teve que ser deslocada do seu lugar de origem por conta de um problema com um rio que passava por ela. E provavelmente por conta de inundações e por questões ligadas a esse rio, a cidade teve que ser movida. Eles tiveram que tirar a cidade daquele lugar e começar a levantar ela em outra região. Então a linguagem é que eu vou tirar você do seu lugar, caso não se arrependa, né? Apesar de que você tenha aí uma lista de coisas ao seu favor. Porém o texto termina também com uma promessa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz àquele que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontre no paraíso de Deus. Com isso, queridos, nós temos um texto onde nós temos aqui
precisamos parar um pouquinho e meditar sobre o que Jesus espera da sua igreja. Quais são as características da igreja do Senhor Jesus? Já estamos falando sobre o DNA da igreja de Cristo. Então, o que é que ele, em sua própria palavra, o que é que ele mesmo está dizendo sobre uma, né, das suas igrejas aqui, pegando como exemplo a igreja de Éfeso. Então, acompanhe comigo aqui pelo menos 3 características que nós vamos sintetizar aqui nessa carta em Éfeso. A primeira delas é que Cristo se envolve com a sua igreja de forma pessoal. Eu quero chamar a sua atenção para 2 coisas aqui. No versículo 1, no capítulo 1, ainda no versículo 12, ainda no versículo, 12 e 13. Na visão, né, que João está tendo de Cristo, ele diz: eu voltei-me para ver quem falava comigo. Jesus estava dizendo para ele o que veio escrever e mandar as 7 igrejas. Vi 7 candeeiros de ouro, no meio do candeeiro um semelhante ao Filho do Homem. Depois essa mesma ideia vai ser repetida ali no versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz: eu ando no meio dos 7 candeeiros. E o versículo 2, quando o Senhor começa de fato a sua mensagem, não mais a sua apresentação, ele diz: eu conheço as tuas obras. Vocês podem não conhecer o Jorge, conheceram hoje. Vocês podem ter ouvido falar muito do Jorge aqui, ao longo de, pelo menos eu estou aqui desde 2017, vez por outra a gente fala do pessoal de Brasília, dos irmãos de Brasília, né, o Jorge, né, que foi quem primeiro me recebeu lá em Brasília, o pastor Luciano. Você vai para Brasília, tem um homem lá chamado Jorge, ele vai te pegar no aeroporto, ele é grandão, ele te mandou a foto, não, você procura ele, resolve sua vida lá com ele, né? Mas eu posso dizer que eu conheço alguém sem ter intimidade? Não. Mas o Senhor Jesus está dizendo: eu conheço vocês. Eu ando no meio de vocês. Eu estou no meio da minha igreja. Está sendo enfatizado aqui como um discurso de autoridade do Senhor Jesus para essa igreja. E para todas as outras, se você for ver, sempre são sinais de autoridade. Em todas as outras igrejas aqui, para quem outras cartas foram escritas. Tem sempre um discurso, uma anunciação, né, de autoridade aqui nesse texto. E nós, irmãos, isso não é aleatório, isso não é só por causa de Apocalipse. Na teologia bíblica de quem é Cristo, você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo ensinando inclusive aos Efésios, aos próprios Efésios em sua carta. Capítulo 4, quando Paulo está falando que Deus distribui na igreja dons para o aperfeiçoamento do corpo, para que o corpo cresça. Quem é a cabeça desse corpo? Cristo. O centro de comando é Cristo. Aos Colossenses, Paulo também diz, quando está falando lá um monte de coisas, um monte de atributos sobre Jesus, sobre a essência, sobre quem ele é, ele diz: ele é a cabeça da igreja, de todo o corpo. E o texto que o presbítero Jorge leu aqui pela manhã conosco, de Mateus 28, né? A gente lembra sempre assim: ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aí vai até o final. Só que a gente ignora o versículo anterior, que diz assim: Jesus está dizendo aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Por causa disso, aí agora, ide e pregai o evangelho. Por causa da autoridade que está nas mãos do dono da igreja, daquele que vai reunir esses discípulos que serão feitos por meio da igreja que está indo pregar o evangelho. Então, o discurso aqui é de um Senhor que se relaciona, pessoal. Não só se revela, mas ele se relaciona. Hebreus capítulo 1 é o propósito de Deus sendo manifestado ali. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz que Deus falou outrora, em outro tempo, aos pais pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. E nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Ou seja, entre aspas, com a minha linguagem, deixou de mandar recado, ele mesmo veio. Como diz João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, porque Deus não quer só se fazer conhecido, ele quer se relacionar conosco.
E a igreja precisa entender que antes de qualquer serviço que ela tenha a executar entre ela, entre os seus membros ou para outras pessoas, ela primeiro precisa nutrir o seu relacionamento com o seu Senhor, com aquele que tem autoridade sobre ela, com Jesus, com aquele que deve estar no meio da igreja, né? Aqui em termos geométricos hoje, mais ou menos o nosso irmão Nico está no meio da igreja, mas figuradamente é o Senhor Jesus quem deve ser central aqui. E isso, queridos, é para que a gente entenda que a igreja não é só uma instituição jurídica, a igreja não é só um CNPJ, a igreja não pode ser um clube social onde pessoas que têm relacionamentos afins, né? Porque tem uma família com 9 pessoas que já povoa metade da igreja, né? Quando chega, né? Toda a família, pastor Sérgio. Não é só isso. A igreja é a reunião, é a união e a reunião espiritual e também, claro, né? Nossa presença coletiva aqui como congregação, dos remidos, dos lavados, dos que se submeteram e entregaram sua vida ao controle do Senhor Jesus. E Ele é a autoridade maior sobre as nossas vidas e sobre essa igreja, sobre essa congregação. Por isso fazemos o que fazemos, por isso pregamos o seu nome aqui e não outra pessoa, não outra coisa. Por isso a gente não se preocupa em querer fazer o seu coração ser afagado, em fazer o seu coração ser simplesmente se sentir bem com palavras boas, né, que você pode escutar de qualquer coach por aí fora. Nós pregamos o Evangelho, a mensagem do Senhor, que conforta, que nos agrada, mas também nos confronta, mas também nos desafia e melhor, nos transforma à imagem do nosso Senhor. Por isso que a gente faz o que faz. E devemos permanecer, e devemos melhorar, inclusive. Sempre que o Senhor nos mostrar onde estão as nossas limitações, onde a gente pode aperfeiçoar o que temos feito. Ele é a autoridade. Aqui não é só um CNPJ. A gente não pode viver a dinâmica dessa igreja ou da igreja do Senhor Jesus pensando apenas que isso aqui é um clube social, porque não vai se sustentar se for assim. E o Senhor conhece. A gente não pode ignorar, né? Se você é mero frequentador, se você é mero aquecedor de cadeira no inverno na igreja, você está fora, completamente fora da perspectiva do que o Senhor Jesus tem para a sua igreja, né? Como parte do seu corpo. É preciso que nós entendamos então com quem nós estamos nos envolvendo e com o que nós estamos nos envolvendo. Não é só um grupo de pessoas, não é só um pastor carismático, não é só pessoas que sabem acolher, que amam, que sabem chamar para junto. Nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus e Ele conhece as nossas obras, inclusive para nos dar orientação. Tudo que vocês como igreja, tudo que nós como igreja temos colocado aqui diante do Senhor, desde 2016, pastor, você chegou aqui? Que começou o processo, 16, né? Desde 2016, quando essa igreja começou o seu processo de revitalização. As 15, os 10. Em 15 já estavam os 10, tá. Então desde 15, quando os 10 começaram o projeto de revitalização junto com a família do pastor. O propósito é entender que Ele conhece as obras dessa igreja. Parece loucura derrubar o telhado da igreja, botar as paredes abaixo, arrancar a frente da igreja, ver na hora a parede, na dúvida se a parede vai ficar ou se não vai ficar, se o pastor Sérgio fez uma boa sapata de 40 anos atrás. Parece loucura pegar 30, 40 pessoas e levantar um prédio desse tamanho. E vocês não, as nossas, que eu não me considero que eu saí daqui ainda não. Conhece as nossas obras dessa igreja, né? O Senhor conhece, queridos. Então, se vocês estão se submetendo à autoridade daquele que tem essa igreja na mão direita, com o Senhor, perseverem. Perseverem. Amém? Amém. Queridos, porém o texto vai dizer também, essa carta nos ensina como outra característica, que além de que o Senhor quer se envolver de forma relacional conosco, de forma pessoal, nos conhecer, caminhar no meio da igreja de Floripa, o texto vai nos exortar também que o Senhor reconhece o entusiasmo e o zelo. Eu acabei de falar sobre isso. Mas Ele exige amor. Vou repetir. O Senhor reconhece o zelo, né? O Senhor reconhece o entusiasmo. Mas Ele exige o amor. A única acusação contra essa igreja que parece ter um currículo tão bom é que ela
abandonou. Repito, ela não esfriou, ela abandonou o seu primeiro amor. Não é algo pequeno que precisa ser reparado. A linguagem aqui no texto, ela é muito forte. Porque o Senhor Jesus, logo no versículo 5, vai clamar a essa igreja ao arrependimento. Pense comigo. Em que momento a Bíblia fala que a gente tem que se arrepender de alguma coisa? Nós nos arrependemos dos nossos... Pois é. Não é só nos ajustar. Um ar-condicionado está quebrado, a gente precisa botar ele de volta para funcionar. A gente precisa terminar de fazer alguma coisa aqui. A linguagem aqui é de que abandonar o primeiro amor é o pecado. Arrependa-se disso. Não é qualquer coisa que vocês têm que ajustar. É o principal. Vocês podem estar fazendo muitas coisas louváveis, dignas, que precisam não só ser feitas, mantidas inclusive. A Bíblia em outros momentos vai nos orientar que nada disso é ilícito. Mas o principal foi abandonado. Não foi negligenciado, estava sendo feito de mau jeito. Não, foi abandonado pela igreja de Éfeso. A despeito de tudo que essa igreja já havia sido instruída e orientada anos e anos antes do que iria acontecer com ela. E do que eles deveriam vigiar para que não acontecesse. Por isso eu fiz questão de ler o texto na própria carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Quando ele diz que orava para que eles fossem o quê? Conhecessem a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo. Para que Cristo habitasse no coração dessa igreja. Mas chegamos em Apocalipse e essa igreja abandonou. Alguma coisa aconteceu entre a carta de Paulo aos Efésios, entre o pastoreio de Timóteo e esse momento em que João está escrevendo essa carta a essa igreja. E lembre-se, nós estamos falando de uma questão de 10 anos. 20, no máximo, 25, 30. Não dá muito tempo aqui, porque Apocalipse é escrito ainda nos anos 90 do primeiro século. E Paulo, muito provavelmente, constatava na sua terceira viagem por volta do ano 55, muito dificilmente ali no ano 57. Em 40 anos, essa igreja recebe uma profecia. Essa igreja vê a profecia se cumprir. Vai lá um pastor para resolver o problema. Paulo manda uma carta específica sobre isso, mas depois ela vai de novo e chega nesse ponto. Abandonou o seu primeiro amor. Porque abandonou o Senhor. Por mais que fosse uma igreja que perseverasse, por mais que fosse uma igreja teológica, que sabia julgar os que se diziam apóstolos e sabia quais eram os mentirosos entre eles, firme na doutrina, até porque foi o que mais Paulo enfatiza com Timóteo é: pregue a palavra, zele pela doutrina, mas não esqueça o amor. E acabou acontecendo isso. Nós vamos ver que o Senhor de forma nenhuma negligencia ou não reconhece, despreza o serviço da igreja. Marta e Maria, por exemplo, lá em Lucas capítulo 10. O que é que o Senhor diz? Marta, Marta, você anda preocupada, mas ela não estava fazendo coisa errada. Mas ele vai dizer o quê? Maria, pois, escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado, porque ela estava aos pés de Jesus. O serviço não é errado, mas o serviço sem amor é pecado. É pecado. No meio, quando a gente fala de missões, eu ouvi isso por muitos anos e eu fui vítima, de ter ouvido repetir. Ativo e passivo desse discurso. Senhor, dá-me amor, pelas almas. Mas amar com o meu amor? Eu não consigo amar o meu irmão, que já é crente. Imagina amar as almas que não conhecem ao Senhor Jesus ainda. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se não for com o amor do Senhor, a gente não faz nada. Nada. Nós temos que pedir para que Deus nos dê o amor dEle. E não querer que simplesmente seja algo natural produzido no nosso coração. Senão a gente não precisava de 1 Coríntios 13 na Bíblia dizendo que o amor é o dom mais excelente. Se a gente pudesse amar de maneira natural. Não estava lá como dom que a gente tem que buscar sobremodo excelente em cima de todos os outros. Porque não é natural a nós. Essa semana meditando também sobre isso. Lembre-se, você deve lembrar da passagem da mulher do vaso de alabastro. Aquela que ungiu
o Senhor Jesus na casa do fariseu. Diz o texto lá em Lucas capítulo 7, depois você lê e medite, do versículo 36 em diante, que o Senhor Jesus foi convidado a um jantar na casa de um fariseu, e no meio da recepção adentra uma mulher, que a gente não sabe o nome dela, e esse texto só é citado, não é citado nos 4 evangelhos, para termos mais informações. E diz o texto que essa mulher então leva um bálsamo, derrama aos pés de Jesus, chora copiosamente aos pés de Jesus, seca os pés de Jesus com seus próprios cabelos, se derrama ali e ainda é criticada pelo fariseu, que recebeu Jesus em sua casa. Senhor, isso aí não deve ser muita coisa, porque se soubesse a pecadora que ela é, para estar tocando nela, para estar, toda essa situação. E aí é maravilhoso quando Jesus olha para esse fariseu e diz assim: olha, eu cheguei aqui, você não fez as honras da casa de lavar os meus pés, que era o costume judeu, né? Você não me deu, deixa eu abrir o texto para eu não fazer a paráfrase equivocada. Lucas 7, é isso mesmo? Isso, Lucas 7, 44. Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo de boas-vindas. Entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados. E eu acho fantástico o que Jesus segue dizendo daqui para frente também, porque isso tem me chamado muita atenção nos últimos dias nessa passagem, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Como anda a tua consciência de pecado? Talvez a gente esteja muito consciente do nosso serviço, mas e a consciência dos nossos pecados? Porque se a gente não levar os nossos pecados em consideração, a gente vai menosprezar o amor de Jesus. Diferente dessa pecadora, que sabia tanto dos seus pecados, que estava lá, aos pés do Senhor, beijando os pés, ungindo os seus pés, secando com seus cabelos, naquela prostração ali. E a igreja de Éfeso fez o quê? Abandonou. A igreja de Éfeso se desvirtuou dessa consideração, por mais que servisse, por mais que trabalhasse. E ainda que o Senhor tivesse reconhecido o seu zelo, aquela igreja ainda tinha abandonado o que era principal. Irmãos, atividade, dinamismo, zelo, teologia, nada disso é reprovável, é louvável, é legítimo. Porém, é louvável diante de Jesus, mas nada pode ser mais importante do que o nosso amor. Lembra de Pedro? Que negou Jesus 3 vezes? Foi o que Jesus fez com ele. Levou para uma conferência de apóstolos, dos discípulos ali. Vamos resolver a punição agora porque Pedro me negou. O que foi que Jesus fez com Pedro, irmãos? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Depois, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí agora o serviço. Apacenta minhas ovelhas. Não invertamos a prioridade. Até porque, e por que isso é pecado? Por que Jesus convoca a igreja a se arrepender? Porque qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E se a gente ama mais o serviço do que o Senhor, estamos pecando. Estamos pecando. Por mais louvável que seja o nosso serviço, por melhor que sejam as nossas obras, Jesus quer o nosso amor, como Ele nos ama incondicionalmente, infinitamente. Jesus quer que nós o amemos. Esse é o DNA da sua igreja. Se Deus é amor, que a sua igreja, que é o seu corpo, também tenha esse atributo, amor. Para então podermos amar a Deus sobre todas as coisas e podermos amar ao próximo e todos aqueles que o Senhor colocar à nossa volta. Não invertamos a prioridade das coisas. Jesus amou. Jesus ama, mas a igreja também precisa disso. Precisa ter essa marca do seu Senhor, amor. A Ele, sobretudo, primeiramente, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º lugar, amar a Deus. Depois, você ama o seu serviço.
Até porque o seu serviço deve ser motivado pelo seu amor e não vice-versa. Você não vai agradar mais a Deus porque você está servindo, né? Deus não vai ser coagido a fazer alguma coisa ou reconhecer algo em você porque você é um bom músico, porque você se esmera em fazer qualquer coisa, né? Porque você está dedicado em alguma obra da igreja. Não. Que o seu serviço seja a expressão do seu amor. Deus não vai se deixar ludibriar por aquilo que a gente faz. Até porque as melhores coisas que nós fazemos, a Bíblia diz que em tudo que nós fazemos de melhor, tudo, nós ainda somos servos inúteis e são trapos de imundícia. Não é por aí que nós devemos caminhar. Jesus está cobrando da igreja. E por isso Ele conduz essa igreja que está com esse problema tão grave à correção. Veja que não é só uma palavra de punição, não é só uma palavra de condenação, não é uma sentença. A outra característica da igreja do Senhor Jesus é que o Cristo conduz sua igreja à sua vontade e à sua bênção, mesmo que tenha coisas nelas graves a serem corrigidas. Não acaba aqui a mensagem. O Senhor diz, olha, lembra-te, pois, de onde caíste, versículo 5, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu vou te mover, se você não se arrepender, mas lembra-te e volta. Tem misericórdia ainda. Não é a sentença final. Tem coisa para resolver, então os falhos do nosso primeiro amor. Então, Senhor Jesus, então venha hoje. Lembre-se de onde você caiu. Onde você começou a esfriar? O que levou você a esfriar? Quando começou e por que você deixou de fazer a sua devocional? Todos os dias. O que está impedindo? O que entrou na tua rotina que tirou o teu tempo de você se dedicar à oração? Ao socorro do teu irmão? Ao serviço a Deus? Volta lá onde você caiu. Relembra. O que começou? A partir de onde? Volta lá, te arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Porque há misericórdia de Deus para a tua vida, porque Deus te ama. Porque Jesus ama a sua igreja. E Jesus quer a sua igreja santa, imaculada, irrepreensível, quer achá-la assim. Então até que Ele volte ainda há esperança da igreja se ajeitar. Mas que seja hoje. Afinal de contas, a gente não sabe quando Jesus volta ou quando você vai encontrar com Ele. Que seja hoje. O texto vai nos mostrar aqui uma linguagem muito pesada. Eu quero enfatizar muito isso, irmãos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Abandonar o primeiro amor é pecado, é a mesma coisa que uma queda. Você não tropeçou, não. Você não esbarrou numa parede que você não viu, não. Você caiu. Você está prostrado no chão se você abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se. É grave. E volte à prática das primeiras obras. Porém, sempre há esperança. E aí o verso 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A linguagem aqui, irmãos, não é que você precisa se esforçar para alcançar a salvação, porque a nossa salvação ela é em Cristo, e apesar das nossas obras. Não é nosso mérito, é apenas mérito do Senhor. Perseverança é o processo normal da vida do crente. Santificação é o processo normal que o Espírito faz na vida do crente. Mas não são as nossas obras que lá no final vão dar um crédito para a gente entrar ou não no céu. E a igreja, louvado seja Deus, entende isso aqui. Nós temos entendido isso pela palavra há muito tempo. Não há justiça nossa aqui. Mas existe responsabilidade do mesmo jeito. Apesar disso, Deus exige de nós responsabilidade. Por isso Ele clama, arrependa-se. Volte, arrependa-se. Lembre de onde você caiu. Mas venha. E se você, para que você possa de fato desfrutar da bênção de se alimentar da árvore da vida como vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Há uma eterna promessa que nos é garantida e apenas a quem faz parte dessa igreja que não abandonou o primeiro amor. Apenas para aqueles que caminham com Cristo nessa dimensão do amor. Que o amam, que o adoram em espírito e em verdade, que perseveram no amor ao Senhor.
No meio da tribulação, no meio da perseguição, no meio da dificuldade, como a igreja de Éfeso vivia no primeiro século. Mesmo que vendo a palavra crescer no meio de tanta coisa contrária, mas estavam lá, deveriam estar ali perseverando em amor. E Deus ama tanto essa igreja que está vendo o problema e está dizendo: olhe, há misericórdia para vocês. Então, meu irmão, embora a carta hoje seja escrita aqui a uma igreja de uma cidade daquela época, entenda que biblicamente também em um outro sentido, você é a igreja. Você não é a igreja sozinho, mas em outro sentido você é a igreja de Cristo. O Senhor, o Espírito Santo habita em você. Amém. Se é o teu caso hoje, de que você abandonou o primeiro amor, se esse é o teu pecado hoje que o Senhor está te confrontando aí no teu assento, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta para a oração. Volta para a leitura da palavra. Volta para louvor. Volta para a contemplação do teu Senhor. Porque nada mais vai te sustentar em nenhum outro momento da sua vida, se não for o Senhor Jesus. Amém. Afinal, Ele é quem tem todo o poder. É nele onde reside a plenitude de todas as coisas. Ele é que é perfeito, Ele que é santo, Ele que é justo, Ele que é maravilhoso, Ele que é conselheiro, Ele que é o príncipe da paz, o Rei dos reis. É nele onde nós estamos bem firmados e bem fundamentados. Amém, Jesus. Então, nessa manhã, peça a Deus para que o Senhor faça com que você cresça em graça, para que você persevere no Espírito. Está difícil, irmão, eu estou me sentindo dentro de um lamaçal, não consigo sair daqui. Lembra de Pedro que afundava no mar? Lerga a sua mão, Jesus é poderoso para levantar você. Ele manda o mar se acalmar e levanta você dali, bota você de novo no barco de segurança. Mas levante sua mão nessa manhã e clame a Jesus para tirar você desse buraco. Arrependa-se e volte às práticas do primeiro amor. Que o Senhor possa nos conduzir ao verdadeiro, genuíno, que às vezes até o nosso arrependimento é pecaminoso, porque não é um arrependimento de verdade. Mas que nessa manhã o Senhor nos conduza a nos arrependermos da nossa frieza e a estabelecer as prioridades devidas entre o amor e o serviço a Ele. Porque o Senhor Jesus ama a sua igreja, tem autoridade sobre ela, mas Ele requer dessa igreja que ela a ame, né? Que Ele possa receber dessa igreja amor verdadeiro, assim como Ele tem por ela. Antes de Ele receber qualquer outra oferta de manjar, qualquer outro sacrifício de louvor que a gente tenha para entregar a Ele. Se isso faz sentido para você, como diz o versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito te diz essa manhã, e que Ele te conduza por caminhos de graça e misericórdia. Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Renan e Naninha, me acompanha aqui, por gentileza. Tem um cântico, talvez alguns de vocês conheçam ou não, mas que a semelhança diante dessa mensagem, que você possa colocar a sua vida diante do Senhor para fazer desse cântico a sua oração e pedir para que o Senhor reavive a chama no seu coração, reavive o seu primeiro amor. Amém. Ah, irmão, mas eu também não estou tão assim não. Aquele que está em pé, veja que não caia. Se tu escapa de jeito nenhum, irmãos. Nunca acredite que você vai conseguir estar sempre bem. Nunca subestime a sua depravação total. É uma coisa que eu sempre digo. Nunca subestime a sua depravação total. Louvemos ao Senhor para que Deus nos ajude a podermos amá-lo e reavivar a chama do nosso amor por Ele todos os dias. Amém? Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de Cristo.
reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Aleluia, Jesus. Abençoa, Senhor, nessa manhã. Reaviva a tua obra em nós, Senhor. Enquanto há tempo, até a tua volta, ajuda-nos, ó Pai, como tua igreja, podermos te amar sobre todas as coisas, Senhor. A termos em consideração em nosso coração teu amor por nós e que nunca nos afastemos dele, Senhor Jesus. E como tua igreja, assim como tu amas, podemos ter o teu DNA de amor também, Senhor. É a nossa oração nessa manhã, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós louvamos o nome do Senhor Jesus porque Ele tem nos alimentado com o maná dos céus. Amém. E o maná dos céus é Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E a palavra é Jesus, que procede da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que todos aqueles que estão aqui têm se colocado para ser o mensageiro da igreja, têm trazido a palavra da parte do Senhor Jesus. E nós aprendemos: amarás ao Senhor teu Deus é obedecer, e amar ao teu próximo é servir. Então a nossa irmã Eloá vai nos trazer agora este desafio de uma igreja que ama a Cristo, mas que é uma igreja que ama o outro. Ama a Cristo obedecendo, ama o outro servindo, acolhendo como igreja acolhedora. Frio daí. Bom dia, a quem eu não disse. Já faz alguns anos que o Senhor tem me desafiado a olhar para um problema que nós brasileiros nunca tínhamos vivido antes. Nós começamos a ter uma melhora de vida financeira, começamos a viajar, recebemos um monte de turistas, né, especialmente nessa ilha. Mas nós estamos vivendo, e o Brasil está vivendo bastante agora, uma realidade que não conhecia. A realidade de receber refugiados e imigrantes. É diferente, não é turista. É muito diferente. Então, desde 2014, o Senhor tem me chamado a atenção para isso. Então, 2014, 2015, até mais ou menos 2016, Deus me chamou a atenção
para olhar para uma grande comunidade de haitianos que invadiu a igreja. Ninguém olhava eles. Eram as pessoas, nossa, eles vêm tudo arrumadinho, né? Diferente da gente, que é esculachado. Eles entravam, todos de terno, entravam, se ajoelhavam, oravam, e a igreja só olhava. Mas a igreja não se aproximou deles. Era aquele grupo que chegou a mais de 50, e a igreja não olhava para eles. Com muita tristeza. E Deus foi tocando meu coração, me aproximei deles com uns poucos irmãos, perguntei, como a gente pode ajudar vocês? Pode ensinar português para a gente. Vocês sabem o quanto eu amo ensinar a palavra. Eu falava, Deus, português, eu sou bancária contadora. Nunca tinha tido essa experiência. Após essa experiência com os haitianos, depois de que eles já estavam encaminhados, trabalhei quase um ano com mulheres sírias, também vindas da guerra da Síria. E aí, infelizmente, muitos daquela igreja se preocuparam. Mas elas vão entrar de burca? O que vão dizer se vê uma muçulmana no nosso templo? Um ser humano. A palavra de Deus nos chama a atenção de Gênesis a Apocalipse para a realidade do estrangeiro. Vou só ler uns poucos versículos. Êxodo 22, do 21 ao 22. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Depois, em Êxodo, continua, Levíticos, continua a mesma ordem. Levíticos 19, a partir do 33. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmo, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E um maior exemplo de quem sentiu na carne o que é ser perseguido, o Senhor Jesus. Mal nasceu, o que aconteceu? Herodes falou, opa, nasceu o rei dos judeus, eu sou o rei. Então, o anjo do Senhor avisa José, pega a sua esposa e o seu filho e foge para o Egito. José, Maria e o Senhor Jesus, bebezinho, provaram o que é ter que sair da sua terra por perseguição política para preservarem a vida. Eu tenho participado de um grupo de estudo de pessoas que tem o nome Como Nascidos Entre Nós. E tenho procurado me envolver cada vez mais nesse movimento. E hoje é véspera do Dia Internacional do Refugiado. Amanhã, dia 20, o mundo comemora, né? É o dia do refugiado, do imigrante. Então, uma boa parte das igrejas estão fazendo pelo menos essa lembrança. Vamos orar por esses irmãos, por essas pessoas que foram obrigadas. Eles não saíram porque, vou brincar de fazer turismo. Não, é vida. Foram expulsos, tiveram que sair dos seus países para tentar preservar a vida. Vieram com a roupa do corpo. E eu quero realmente chamar a atenção da igreja para essa grande parcela de pessoas que estão vivendo essa situação e a gente não os enxerga. Isso é muito triste. Eu lembro que com lágrimas nos meus olhos, quando alguns irmãos haitianos falaram, Eloá, você é diferente, você enxerga a gente. Gente, que tristeza de ver as pessoas. É um ser humano, porque fala outra língua, tem outra cor de pele. É um ser humano feito à imagem e semelhança do Senhor Jesus, tal como nós. Então eu quero desafiar esta igreja, cada um de nós, a enxergar todos os estrangeiros que estão aqui na nossa cidade. Gente, não é pouca não, é muita gente. Vai nas favelas que você vai ver, né? Eu estou conhecendo agora uma realidade da favela da Serrinha. Quantidade de famílias de venezuelanos ali, que vieram com a roupa do corpo. Não puderam, e tem médicos, engenheiros, advogados, eles não puderam nem trazer os seus diplomas porque os coiotes roubam. Sem nenhum centavo.
para tentar viver, tentar construir suas vidas aqui. Então, o problema é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas o Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de termos olhos para essas pessoas. São tão seres humanos amados pelo Senhor Jesus como nós também somos. Então, que o Senhor desperte. E eu trouxe o Nico e a família, né? Muitos de vocês já ouviram que eu já pedi tantas. Vem cá, Nico, por favor. Deus sabe a minha alegria de te receber aqui na igreja. Quantas vezes eu pedi oração pelo Nico. O Nico é o meu filho de coração. Temos esse carinho de ele me chamar de mãe, é meu filho do coração. E eu acompanhei a chegada do Nico. Depois de um ano, né, nos mobilizamos, tentando ajudar para chegar a Caroline, que ele tinha deixado na República Dominicana com a filha Rebeca, que ainda tinha 6 anos, né? 4 anos. Vocês não imaginam a peregrinação para essas duas conseguirem chegar no Brasil. Eu estava ficando maluca, tanto sofrimento, para ver até que elas conseguiram chegar em Florianópolis. É uma aventura muito doida. E eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que foi sair do Haiti primeiro, Nico, para você? Uma coisa, legal, estou indo para o Brasil? Bom dia, igreja. Bom dia. Eu chego aqui em Brasil em maio de 2014. Eu venho aqui, primeiro meu nome é Nico. Todo mundo quase sabe no nome para casa dele. Eu chamo ela mãe porque para mim Deus me dá ela como segunda mãe. Porque quando eu cheguei aqui em Brasil em 2014, eu venho aqui. Eu venho aqui porque lá Haiti é um país pobre e tem bastante habitantes que não tem trabalho para todo mundo. E quando eu casar lá com minha esposa, e tem filho, lá não tá bom, aí eu venho aqui em Brasil. Aqui quando eu cheguei aqui, nós somos cristãos. Aí nós haitianos quase, a maioria é cristão quase. Aí quando eu cheguei aqui, nós não tem igreja haitiana. Aqui nós fomos centro, eu e outro irmão, procurando uma igreja brasileira para andar. Nós via contra a igreja batista que está aí centro. Aí nós fomos lá à igreja um dia domingo. Aí depois acabou o culto às 11h30, aí vem a mãe Loa conversar conosco, como 3 ou 4 irmãos, perguntar de onde vem. Nós falei haitiano. Aí ela perguntou a nós como que tu precisa, nossa igreja ajudar você, de quê? Do que tu precisa? Aí eu respondi ela primeiro, nós não precisamos outra coisa, só se você conseguir ajudar nós a falar português, só ensinar português. E ela falou, sim, pode. Ela perguntou se nós temos comida. Eu falei, sim, nós temos comida em casa só. E essa que foi a faculdade nós temos, falar português. E ela falou, vai ajudar nós. E ela começou a ajudar nós, a ensinar nós a falar português, como 4 haitianos. E depois, nós falamos com bastante haitianos, chegou um ponto de chegar como 30 haitianos lá. Ela é professora como 30 haitianos. Todo domingo, ensinando nós a falar português um pouco. Ainda eu não falo português ainda. Só ela me ajuda bastante. A culpa não é dela, né? Não é culpa dela, é culpa minha. A culpa é dele, porque a pessoa que está dura. Só ela me ajuda bastante. Eu agradeço ao Senhor primeiro, a Deus primeiro, porque quando eu cheguei aqui, ela me dá a Iloa como segunda mãe para mim. Ela me ajuda bastante, ensina. Foi minha casa, conversa com nós sempre precisa, aqui tu precisa. Sempre eu falei, não, nós trabalhamos, graças a Deus. Ela sempre prepara para ajudar nós de comida, só nós sempre falamos, não, ajuda nós com falar português sempre. Quando depois de um ano eu preciso trazer minha esposa, minha filha, aí eu fui conversar com ela para ver se ajuda eu algum documento. Ela faz muita coisa para mim, de igreja, consegui eu trazer minha esposa aqui com todo o documento dela, a casa dela. Eu agradeço ao Senhor primeiro e segundo a ela também, porque ela faz bastante serviço. Ela me ajuda muito. Não tem 5 palavras para ela. Ela é uma mãe bem boa, não sei. Eu nunca vou pagar a ela, Deus que vai pagar ela. Porque eu não tenho nada para pagar ela, porque a toda ela fez coisa maior que minha mãe, quase para mim. Então eu agradeço a Deus, porque chegar aqui no Brasil, ninguém me maltrata também, Deus. E todo o pessoal vai encontrar, conversar bem comigo, me tratar bem.
e louvar também com palavras. Eu lembro eu fazendo cirurgia aqui, no hospital, ela foi ao hospital comigo, fiquei lá todo dia, depois pegar o hospital e levar. Não sei te falar nada dela. Semana passada mesmo, ela sempre fala sobre a igreja que está olhando para mim, olá. E semana passada eu conheci a pastora na minha casa, porque eu estava passando mal na minha casa, tenho dor na minha barriga muito. Aí eu chamando, eu falei, mãe, eu estava passando mal, eu preciso ir ao hospital, só eu não consigo exigir carro. Vem pegar carro, me levar lá. E ela levar o pastor lá com o carro dele, nem usar meu carro, usa o carro dele, levar meu hospital, fazer muita coisa para mim. Eu agradeci a ela. E segundo a pastora que foi lá, ele vai ao hospital, fazer muita coisa para mim. E eu venho aqui hoje, porque ela me convidou para vir aqui hoje. Vou agradecer à igreja que me olha para mim sempre, que ela falou. A igreja olha por mim também, com caso eu tenho com o Banco Bradesco, que depositamos nele. A minha conta, ela sabe tudo isso certinho. Se eu não fui pedir, só é o banco que deixou o dinheiro, que depositou o dinheiro na minha conta. Eu não nem usar. Aí quando eu descobri, eu fui conversar com ela, me mostrar tudo minha conta bancária, como o dinheiro cai na minha conta, eu nem usar. E o banco falou se foi eu que fui pedir para estar. Ela faz muita coisa para mim. E ela sempre falou, a igreja olha para mim. E eu sempre agradeço a ela e a Deus também. Amém. Amém. E a gente fala sempre de perseverança. Eu tiro meu chapéu para esse povo batalhador. Porque todos eles que eu conheci na igreja, eles procuraram a igreja, não foi a igreja que foi atrás deles. Eles buscaram a igreja, eles não falavam nenhuma palavra, não entendiam nada do culto. Mas todo aquele grupo muito grande de haitianos, eles reservaram a manhã do domingo para cultuar a Deus. Amém. Com reverência, com temor a Deus. E o Lincoln, ele trabalhou a noite inteira, ele está capenga de cansaço, porque ele entra às 11 da noite e sai às 7 da manhã. Eu falei, você tem certeza que você consegue ficar acordado? Consigo, eu vou lá. Então, sabe, é de uma fibra que, sabe, poucos brasileiros têm. Eu louvo a Deus por essas vidas. E eu tenho um. Sim. Caroline, por favor. Rebeca e Elizabeth. Sim. Legal. A Rebeca chegou então pequena aqui. Coisa linda. Mas daí ela foi crescendo aqui. Hoje ela já é uma cidadã brasileira, porque chegou com menos de 10 anos. E a gente foi mexendo nas leis e descobrimos que o Brasil dava cidadania para filhos de imigrantes com menos de 10 anos. E a Elizabeth já é uma brasileira, nasceu aqui. Né? Tá bom? Então, os dois moram ali perto numa das travessas ali da Mauro Ramos, né? Que é onde tem um grande grupo de haitianos. Então, a gente tem percebido assim, que cada parte da cidade, né? Os venezuelanos estão ficando assim, bem concentrados ali na Serrinha, no Pantanal, os haitianos ali. Então, a gente vai recebendo, tem os sírios, e já começaram a chegar as famílias ucranianas. E essa é uma realidade que a gente tem que se abrir, gente. O que a gente pode fazer por eles, né? Está na nossa mão. Se nós amamos tanto ao Senhor Jesus, como não oferecer essa ajuda? E depois que o pastor orar, um videozinho de 4 minutos só, mostrando essa realidade do refugiado. Temos orado pelo Nico e peço também que o Nico, em suas orações, lembre dessa igreja, de peregrinos também, como você. Estamos todos indo para o mesmo local, a presença do Pai. Mas queremos, antes de orar, também trazer uma lembrancinha. A lembrancinha do Júlio vai. A lembrança singela da nossa igreja aqui, para vocês lembrarem da gente. Mas não pense que é presente, né? É para lembrar. Vocês vão lembrar, ver o nome da igreja e orar pela gente toda vez que for beber água. Cada vez que for beber água, vocês vão lembrar da gente. É uma alegria tê-los aqui. Nós vamos orar e também entregar ao Nico e a irmã um pouquinho da nossa história, daquilo que a gente quer ser e daquilo que a gente pretende em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, amém, pela vida do Nico e sua família, também pela vida da Eloá, que repercutiu o seu amor, sentiu compaixão, compadeceu como tu compadeces dele, Senhor. E é uma oportunidade de ver os irmãos caminhando, assim como nós temos nossas carências, esses irmãos também têm suas carências. E todos nós somos supridos por Ti, Senhor. Mas é muito bom quando podemos juntos, Senhor, um ajudar os outros, ó Pai. Que é esta igreja, ó Pai, que tem feito essas obras, construindo espaços
salas de aula, Senhor, também sejam um lugar para acolher, Senhor, a esses necessitados, Senhor. Essa igreja que o Senhor tem juntado pessoas com talentos diversos, ó Pai, também se abra, Senhor, para que este ministério seja um ministério desta igreja, ó Pai, assim como já é o ministério da tua serva Eloá, Senhor. Toma em tuas mãos a vida desta família, em nome de Jesus. Amém. A salva de palmas. Prazer recebendo vocês aqui. Obrigado. Coisa linda. Nobody puts their children on the boats unless the waters are safer than the land. Or that they allow the children to make the crossing alone. Unless there is a hope in unknown much more than in the present reality. Nosso primo, ele só tem 2 anos. Eu sinto falta dele. Os pais do Daniel, eu também sinto falta deles. Ah, o nome da minha avó é Diolinda. Eu me lembro que um dia eu estava dormindo com ela e só. Ты бежишь границам своей страны, желая просто убежать из нее, и 1000 других людей делают то же самое, осознавая, что больше никогда не вернутся в прежнюю Россию. И мы учили историю в школе, чтобы не повторять прежних ошибок, но кажется, что мы совершаем прежние ошибки. И мы учили историю в школе, чтобы не совершать ошибок прошлого, но кажется, что мы наступаем на те же самые грабли. И никто не покидает свой дом, и никто не убегает из дома, только если твой дом не становится для тебя угрозой. Nadie renuncia a su familia, cultura, costumbres, a irse a otro país, trabajar por hora, pasar días y noches enteras con poca comida, para enviar dinero a otro país, para mantener a sus hijos. Nadie deja a sus hijos con su padre durante años, para probar una nueva vida, para conseguir dinero, para alimentarlos, darle educación, medicina, a menos que no tenga outra opção. A pessoa não vai quitter Caio, puis elle vive dans l'autre pays et réfugié tête comme immigrant et bien essayer forcer sale corps malgré ça, il fait des trajets et extrêmement difficiles et puis voir les cultures l'autre et puis capable de vivre pour sentir l'autre sent différent et qui nettement un simple bagaille et vague comme ça mais il est obligé accepter parce que le pays est dévasté par des guerres et des situations politiques, etc. Et nous-mêmes, l'Église, nous devons travailler pour tout ci pour nous. Et de ça, parce qu'ils ont souffert de racisme, et ça, la xénophobie, tout, et souffrance, l'Église doit accompagner pas seulement l'autre bagaille, mais nous devons renforcer nous et pour nous aider dans la manière nous capables. Pour capable de réaliser o rêve. Jesus nos ensinou que ao recebermos as pessoas que não são do nosso país, devemos fazê-lo com todo o amor, de forma prática. Precisamos tratá-los com todo o amor, respeito, consideração e cuidado possível. Eles não são estrangeiros, mas parte de nossas vidas e famílias. Orar pelas crianças e adolescentes desacompanhados,
A quantidade, como foi visto ali, de pais que colocam seus bebês num barquinho, na esperança de que alguém lá do outro lado do mar, se ele sobreviver, vai cuidar do filho, porque não tem mais como. Vamos lá. Aqui chega crianças sem os pais? Não, a situação lá no norte é muito caótica. É muito, muito, muito gritante. Porque muita gente morre na travessia, né? Primeiro foram os haitianos quando chegaram em Rio Branco. Agora os venezuelanos, até eles conseguirem chegar em Pacaraima, é terrível. E aí eles não podem sair de Pacaraima enquanto eles não têm a documentação. Aí eles podem ser o que a gente chama de interiorização. Aí eles vão sendo distribuídos. Mas só Deus sabe o que está ali. Eu sei que um amigo meu, vocês sempre escutam falar, esteve lá pessoalmente e é muito terrível. É condição subhumana que está ali. Pela documentação. Por causa da pandemia, muitos não conseguiram. Os órgãos se fecharam e está vencendo os vistos e eles correm o risco de serem deportados porque não foi arrumado, né? Eu estou tentando ajudar uma família de venezuelanos que a Polícia Federal escreveu errado num dos documentos o mês de nascimento e o menino aí não pode entrar na escola, não, porque você tem 2 meses a mais, você tem 2 meses a menos e a gente ainda não conseguiu resolver esse problema pela renovação dessa gente que está lutando para aprender o nosso idioma para conseguir ter um emprego. E por suas necessidades básicas. Alimento, saúde. Eu tenho muito orgulho do nosso Brasil. Porque eles conseguem ter um mínimo de atendimento, né, nos postos de saúde, de alguma forma, né, eles estão... Mas é muito pouco. Nós, Igreja do Senhor Jesus, devemos acordar. Porque nós devemos trabalhar. Nós devemos dar tanto que nós temos recebido do Senhor Jesus para aliviar um pouquinho desse sofrimento. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo pelo privilégio, Pai, de ser tua filha, de que o Senhor tem usado não só a mim, mas tantas pessoas que o Senhor tem me dado o privilégio de conhecer, que a gente tem abraçado essa causa, Pai, como se fosse nascido entre nós. Desperta-nos, ó Deus, capacita-nos, ó Deus, a sermos os seus pés, as suas mãos, a sua voz, aqui neste local, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Querida, vamos encerrar, vamos ficar de pé, chamar aqui nosso irmão Edésio, vai fazer essa última oração, chamar o Renan e a Alexandra, para encerrarmos com Abre-se os Portais. Levem este desafio no seu coração, levem a palavra que foi pregada. É urgente terminarmos essa obra. Eu sei que nós não estamos parados, todos estão envolvidos, todos estão cooperando, mas nós precisamos orar. Senhor, dar-nos recursos para terminarmos essa obra, que tem muito que fazer, há muita necessidade e há muita urgência para essas coisas que precisam ser feitas, e o Senhor tem nos dado esta oportunidade. Também chamar o pastor Sérgio, que vai impetar a bênção logo depois da oração do nosso irmão. Então nosso irmão Edésio vai orar, pastor Sérgio vai nos abençoar com a bênção apostólica e depois nós vamos encerrar cantando Abre-se os Portais, e durante o louvor você já pode cumprimentar o teu irmão. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse maravilhoso culto neste domingo. Obrigado, Senhor, por trazer teus servos, meu Pai, aqui neste lugar, para também adorar o teu santo nome. Amém. Por baixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado. Eu agradeço, Senhor Jesus, por esse maravilhoso culto de adoração a Ti, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos sonda e nos conhece a cada dia. Então levamos para nossos lares o Teu amor. Continuamos a Te louvar. Esse culto não para por aqui. Em Amém. nome de Jesus. Amém. É a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Seu Santo Espírito e a promessa de que Tu andas no meio da Tua igreja. Tu estás vendo, Pai, a necessidade dessa igreja, a vontade dessa igreja de estender as mãos para as pessoas que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia. Amém. Que essa graça chegue aos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.